Gente, boa tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas, né, a mais um concerto, o primeiro concerto de poesia do ano de 2021, nesse momento difícil do país que nós estamos vivendo, né, mas, enfim, vamos viver, vamos atravessar, vamos superar e vamos vencer essa situação. É importante opor essa resistência, então, bom, mas fugir do assunto, bem-vindos ao concerto de poesia, promovido pelo Instituto Estação das Letras, nesse momento em parceria com a revista Malar Margens, que eu represento aqui. E nessa edição trazemos dois poetas interessantíssimos que eu acompanho já há um bom tempo, já há alguns anos, que são Nina Risse e Marcelo Ariel. A Nina Risse, ela nasceu em Campinas em 1983 e atualmente ela mora em Fortaleza. É formada em História pelo Unesp e desenvolveu diversas pesquisas junto ao movimento do Sem Terra nas áreas de História, Cultura e Educação. Ela atua também como editora da revista Helenismos, é colega minha no campo da edição, e alimenta o seu blog pessoal, onde você tem acesso a todas as obras dela estão lá, né? Ela publicou o primeiro livro da Nina, foi publicado em 2012, Tambores de Parinzinga. Depois, em 2013, ela publicou Caderno Goiabada, uma prosa ensaística. No mesmo ano, ela trouxe à luz o livro Susana Tenon, Habitante do Nada, que é uma tradução, certo, Nina? Certo. É uma tradução. No ano seguinte, ela publicou Adoração do Deserto e Geografia dos Ossos, que saiu em Portugal. Em 2017, ela publicou Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo e Sereia no Copo d'Água. E é uma poeta que tem para pegar o livro que eu vou chamar. Tem essa escrita muito antenada com todas as questões que envolvem o nosso tempo. E o Marcelo Ariel é poeta, ensaísta e também é performer. Né? Nasceu em Santos, em 1968, e vive num pêndulo entre Cubatão e São Paulo. É autor de vários livros, entre eles Me Enterrem com Minha AR-15, pela editora Dulcinea Catadora, em 2003, Tratado dos Anjos Afogados, Retornaremos das Cinzas para Sonhar com o Silêncio e com Daimon no Contrafluxo. Esses dois últimos pela editora Patois, A Névoa Dentro da Nuvem, pela editora Lume, entre vários outros. E recentemente publicou o livro O Silêncio Contínuo, que é a poesia reunida dele, né? De 2007 a 2019. Então, gente, eu vou... Espera aqui. Voltei. Eu gostaria de começar perguntando a vocês como é que se deu a relação de cada um com a poesia, né? Como é que vocês despertaram para essa voz de poeta dentro de vocês? E primeiro Nina, depois Marcelo, e após a resposta, Nina, eu gostaria que você falasse 3 poemas para a gente. E Marcelo, idem. Vamos lá? Boa tarde, gente. Estou muito agradecida de estar aqui. Quero agradecer à revista Malar Margens, ao Instituto Estação das Letras, e especialmente ao Nuno Hall, que me fez esse convite tão honroso. Estou muito feliz, especialmente mesmo por estar junto do Marcelo Ariel, que é um poeta de quem eu sou tão admiradora, e vocês também vão ser hoje, que é um poeta incrível e uma pessoa incrível também. Eu acredito muito que pessoas incríveis são poetas incríveis. Isso deve explicar muito da poesia dele, o fato de ele ser uma pessoa incrível. Obrigada, Nuno. E obrigada a vocês que estão aqui também. Uma alegria para a gente. Obrigada por estarem aqui comigo. Ver assim, as carinhas de vocês muda tudo dentro da minha cabeça, tudo que eu tinha pensado em ler, e já me faz querer falar outras coisas, e enfim.
Eu, como o Nuno disse, né, eu nasci em Campinas, mas eu vivi muito pouco tempo em Campinas. Eu vivi lá só até 2 anos e meio, e aí a minha mãe se mudou. Eu sou daquela classe de mulheres que muito cedo é deixada pelo pai. Isso deve ser comum à maioria das mulheres, né, infelizmente. A maioria dos homens também, né? A maioria das pessoas. E então a minha mãe se mudou, né, de Campinas, porque o meu pai é que é de lá. E aí ela foi para Ribeirão Preto, onde um irmão dela morava. E aí ela ficou um tempo morando lá e esse irmão dela, enfim, ele tinha um amigo e ela acabou contraindo um novo matrimônio. E aí eles foram ser caseiros numa fazenda bem distante da cidade, muito distante mesmo. E aí eu acho que isso tudo tem a ver com com a maneira como a poesia entra na minha vida, né? Porque a minha mãe, ela não era uma leitora, ainda hoje não é. O meu padrasto, né, que é o meu pai, então eu vou me referir, se eu voltar a me referir a ele, vai ser como meu pai. O meu pai também não era um leitor, a não ser da Bíblia, e eu morava longe da cidade, eu não tinha acesso a leituras, né? E não tinha amigos, não tinha acesso assim a nada, a nada assim, não tinha acesso à cidade, né? Por outro lado, eu tinha acesso a um mundo natural, né? Talvez por isso eu goste tanto de poetas como Gary Snyder, por exemplo, e poetas da natureza, e alimente um sonho ainda de voltar a morar longe da cidade, né? Oxalá isso aconteça. Eu mudei de São Paulo e vim morar em Fortaleza achando que eu estava vindo morar para um lugar muito pequeno. Ai, que tonta! Fortaleza é muito grande, gente. Mas é menor que São Paulo, de qualquer maneira. E lá, assim, a minha concepção de mundo toda, né, foi sedimentada na minha infância, né, nessa minha primeira infância e no início da adolescência, a partir de uma visão de mundo junto da natureza, né? Eu fui criada no meio dos cavalos, no meio do canavial, assim, eu falo natureza também, parece que é aquela vista que o Nuno Raul mostrou para gente antes de vocês entrarem, mas era canavial, né? Porque interior de São Paulo é monocultura de cana-de-açúcar. Mas, de qualquer maneira, assim, era verde, né? Para mim, de alguma maneira, é contraditório, né? Assim, no meio da exploração, no meio de boias frias, a maioria deles negros que iam pedir água para a gente, porque nem água o suficiente eles conseguiam levar na botija deles e que a gente acabava virando amigos, enfim, de alguma maneira também era idílico. Mesmo os meus pais sendo explorados, porque o salário não dava nem para comprar a comida da gente direito, afinal de contas, eles já tinham, já recebiam a casa para morar, né? Não precisavam de um salário digno. E mais tarde a minha mãe foi trabalhar também na cidade como doméstica, todas essas coisas, né? Acho que como todos os poetas, né? A nossa infância e a nossa adolescência vão formando a nossa visão de mundo e fazendo o que a gente é. E aí eu fui alfabetizada lá mesmo, na fazenda, a partir da Bíblia Sagrada, e isso foi muito importante, porque ser alfabetizada, né? E ser uma leitora, fosse qual fosse o livro, porque ler mostrou para mim, né, no caso aquele livro, que é um livro enorme e que tem tantas histórias, né, a parte o fato de que é um livro sobre religiosidade, porque é um livro de narrativas variadas, né, e nesse livro as narrativas eram tantas, e eu percebi que o mundo lá fora, né? Porque eu só conhecia o meu mundo, né? O da minha família e o da outra família, que eram os donos da casa grande, a casa que eu nunca podia entrar,
porque tinha a minha casinha, que era uma casinha azul no topo de uma montanhazinha, e a casa grande, que eu só podia entrar para ajudar minha mãe a limpar. E para mim só existia esse mundo, um mundo de gente que obedece e um mundo de gente que é o dono das coisas. E a partir desse livro de narrativas, a Bíblia, eu descobri que o mundo tem muitas outras coisas, né? E aí eu fui para a escola, né? Chegou o momento de eu ir estudar. E quando eu comecei a estudar, a biblioteca da minha escola se tornou assim o meu refúgio, assim, o lugar mais maravilhoso do mundo para mim, por causa dessas outras narrativas que eu encontrei lá, que eram mais modernas, mais contemporâneas. E aí o mundo foi, então, ganhando mais cores, mais lugares, mais... Enfim, foi ganhando mais possibilidades. E ganhar mais possibilidades, né, e ver que o mundo ele é diverso, mostrou para mim que eu não estava fadada a ser a minha mãe ou a ser o meu pai. Ainda que eu ame a minha mãe, né, que eu amasse a minha mãe, mas, enfim, eu não precisava ser como ela era, e o meu pai. E aí comecei a ler muito. Outras histórias possíveis. Exatamente. Você poderia construir uma outra história. Uhum. Exatamente, que é a mesma coisa que crianças, por exemplo, que crescem... Depois a gente foi morar... Meu pai contraiu uma doença quando eu tinha 11 anos, em decorrência desse trabalho dele, por causa de um mato que tinha lá e ele ficava mascando. Isso é muito comum, né, de quem mora na zona rural, ficar mascando mato. E ele contraiu uma doença, que é plastomicose no pulmão, uma doença sem cura, muito severa, levou ele muito cedo. E a gente teve que ir para a cidade para ele fazer o tratamento, né, no Hospital das Clínicas. E aí a gente foi, obviamente, morar, né, fomos morar na favela. E a mesma, eu penso assim, que a mesma coisa que eu pensava, né, quando eu era criança, crianças que cresceram, né, na favela, por exemplo, de cotidianamente pensarem, e a TV, por exemplo, dá essa narrativa, né? É essa narrativa que é sua, né? Você nunca vai poder sair daí, porque existe um mundo de vencedores, um mundo de brancos, um mundo de pretos, um mundo de favelados, um mundo de gente do Leblon, o mundo do Manuel Carlos e o mundo das outras pessoas, né? E aqueles programas como Barra Pesada e, sei lá, da Atena, que corrobora essas coisas, né? E a leitura, né? Ela me mostrava sutilmente, né, que essas narrativas dos programas de televisão e de algumas pessoas preconceituosas, que essas narrativas eram mentirosas, né? Que a narrativa, na verdade, dos livros é que me mostravam a verdade, né? Que era possível eu fazer a minha narrativa. E aí a poesia mesmo, né? Nas bibliotecas das escolas, há 30 anos atrás, vocês se lembram disso, porque, com exceção da Mônica, todo mundo aqui é mais ou menos meu contemporâneo, a gente não tinha muito livro assim que fosse... não tinha Nina Risse nem Marcelo Ariel nas bibliotecas, né? Então, assim, mesmo aqueles livros que eram tão distantes da minha realidade, né? Mesmo que eu estivesse lendo, por exemplo, Émile Zola, Germinal, que eram, nossa, livros escritos séculos antes de mim, né? Mesmo lendo em poesia o Pernambucano. João Cabral. Eu lembro que tinha João Cabral. Tinha uma coleção da Agir, que era poesia brasileira. Mesmo lendo João Cabral, assim, era uma linguagem rebuscada. Eu estou falando do meu eu criança, tá? Do meu eu adolescente, né? Era uma linguagem assim que eu não pegava de imediato, né? Lendo, não tinha Drummond ainda. E outras, isso para falar do que era mais palpável para mim, né? As outras coisas eram muito pouco poesia. Fundamentalmente prosa, né? Poesia até hoje a gente tem muito pouco nas prateleiras, inclusive quando a gente vai nas lojas, né? Nas livrarias para comprar. Nas livrarias, a porcentagem de poesia é muito pequena.
Aí um dia eu achei um cara que tinha morrido 80 anos antes de eu nascer, mas ele era mais ou menos contemporâneo, assim, para mim, né, na época, que era o Manuel Bandeira. Eu achei revolucionário, porque, pensando hoje, né, que eu devo ter achado revolucionário, porque ele era muito prosaico no que ele dizia, assim, parecia que o que eu escrevia, porque desde que eu fui alfabetizada eu escrevia, mas assim, eu não estava pensando eu sou poeta, eu não estava pensando eu vou publicar daqui a 20 anos, eu não estava, né? Eu estava escrevendo porque eu não tinha colega, porque eu escrevia da mesma maneira que todo mundo escreve, porque eu acredito que todo mundo escreve e engaveta. E aí, quando eu li esse cara, né, e ele falava as coisas assim, do jeito que eu estou falando agora, né, parecia para mim, eu falava, olha, eu acho que aquele negócio que eu estou escrevendo lá e guardando, aquilo é poesia, gente. E aí sim eu comecei a pensar, opa, esse negócio, eu acho que então eu posso ser sim uma poeta, uma escritora, para escrever... A poesia tinha a ver com a fala, tinha alguma coisa a ver com a fala da gente, né? A poesia de Manuel Bandeira tem um pouco isso. E mais ainda, para escrever, eu não preciso ser uma pessoa que usa uma linguagem que como se tivesse caído do céu, como erudita, se tivesse sido abençoada. Porque quando eu era criança, eu achava que para ser escritora, você tinha que ter um dom, ou ter sido tocado por Deus, ou fazer parte de alguma casta, ou alguma coisa assim. E aí eu percebi que não, né? E aí depois disso, né, quando eu fui depois morar na cidade, que aí eu tive acesso a outras coisas, essas outras coisas, né, foram a música, foram o punk rock, foram ouvir os vizinhos, porque meu pai ouvia uns sambas antigos, assim, minha mãe não ouvia muita coisa, e aí eu comecei a ouvir meus vizinhos ouvindo rap, muito mesmo. Então, assim, opa, né? Aí mesmo que o prosaico entrou na minha vida, né? Imagina, ouvir, por exemplo, Um Homem na Estrada, de Racionais MCs, é um negócio assim que você ouve e você não pode sair incólume. É uma experiência, é literalmente uma experiência. É uma experiência. E aí, aquilo assim, meu irmão também gostava muito. E mostra também que você pode, né, que o que você faz não é menor. E depois a experiência com ouvir punk rock, né, que musicalmente era o que me agradava ouvir, e aí a experiência com zines, porque eu comecei a sair e ouvir e trocar zines com as pessoas, com grupos de mulheres que estavam fazendo zines, e a maioria dessas zines, inclusive, eram de traduções de músicas punk rock feministas. E aí eu falei, uau, né? E aí comecei a fazer minhas zines também, né? Com minhas poemas. E aí foi assim, né? Foi tudo isso, assim, foi a vida, né? Eu acho que é como foi com Ariel, só que a vida dele. E é como é com vocês também, acho que é só vocês escreverem, né? Assim... Eu acho que tem toda uma geração de poetas que trilharam, de alguma forma, eu, apesar de ter exatamente 2 décadas a mais que você, mas eu trilhei descaminhos que de alguma forma tem a ver, assim, esses descaminhos que nos levam, são os descaminhos que nos levam à poesia, né? São aparentes desvios que mais que na verdade não são desvios, eles estão nos colocando no centro do que efetivamente de onde pulsa isso que... Marnina, sim, fala 3 poemas pra gente. Sim, tá. Vou começar com um poema desse meu primeiro livro, que é de 2012, O Tambores pra Nzinga. Goiabada para um livro de Marianina. Os homens tocam, esquartejam, tocam, porque é um dia bom. Elas, em ânsia de dizer, calam, como o silêncio que tange o sino, panelas, ovários. Tem no YouTube um filme com poemas
baseado nesse livro, que é bem bonito, chama Noturnos. Você escreve lá Noturnos, Nina Risi, e sai esse... E vou ler... um poema que escrevi... Em 2019, eu fiz uma série de viagens ao longo do país pelo projeto, fazendo oficinas de... Eu faço oficinas de escrita criativa com mulheres, né? E aí, em 2019, eu participei do projeto Arte da Palavra do SESC e fui para diversas cidades do país com esse projeto, fazendo essa oficina. E aí eu escrevi muito também, né? Além de provocar as mulheres a escreverem. E aí, quando eu estava em Rondônia, que é a cidade feia mais linda que eu já conheci, cidade feia porque é mais uma cidade que é um projeto de destruição. O Brasil é um projeto de destruição, né? Mas é uma cidade maravilhosa, uma gente maravilhosa. Eu amei tanto estar lá, eu queria voltar para lá. E eu escrevi este poema lá. E foi em 2019, mas ele podia ter sido escrito hoje. Isso é tão impressionante. Como a poesia não fica obsoleta, né? Ainda a queda do céu. Oi, mãe. Te escrevo do norte. Tô na Amazônia. Na vinda, cruzei o interior do Ceará e passei em frente a um rio chamado Chorozinho. Parece uma metáfora tão triste para estes tempos. Sei que não é boa hora para falar de tristezas, que deveria te escrever e acalmar seu coração de mãe, que é importante amar e rir e gozar e espalhar flores. Eu lembro a vendedora de flores que você foi. Ainda sinto o cheiro das roupas da lavadeira que você foi. Lembro o cheiro gostoso da doceira que você foi. Sim, eu sei que a alegria é uma resistência, e eu sei sim, mas mãe, eu fico aqui olhando as rasuras, eu conto 2019, 3 anos de golpe, 519 anos de golpe. Eu ouvi aqui que cada dormente é uma alma. Dormente, mãe, são aqueles paus que ficam debaixo dos trilhos das ferrovias. E os indígenas iam à noite arrancar os dormentes porque a estrada de ferro era construída em suas terras. E então os donos do poder colocavam coisas para dar choques nos indígenas. E de manhã eles estavam agarrados nos dormentes, todos mortos. Cada dormente uma alma, mãe. E agora eu te escrevo essa cartinha e tem uma TV ligada, e o governador está falando de boca cheia que precisam desapropriar as terras indígenas porque eles não plantam e as pessoas precisam comer. E ele tem sangue nas mãos e no bigode, mãe. E os padres e as caravelas de há 519 anos são a bancada evangélica e da bala de hoje. Assim, mãe, vou te contar uma história bonita. Um feitiço indígena, os cabelos de Betânia. O cheiro dos cabelos de Betânia. Todas essas mulheres juntas e nadando fundo contando suas histórias. E foi muita sorte eu ter conseguido ver o Rio Madeira, porque a construção da hidrelétrica fez tudo desbarrancar. Não seria mesmo lindo se o rio lavasse tudo, mãe? Muito lindo. Muito lindo. Obrigada. E um deste aqui que foi o meu segundo livro, A Duração do Deserto. Saiu pela Patuá, onde nós 3 publicamos, né? Maravilhosa Patuá, do maravilhoso Eduardo Lacerda. Outro candomblé para Nanã. Rios da minha infância, caudalosa memória onde me deixei ficar, partir, videiras de raízes grampiformes, 100.000 pés ancorados na lama de Nanã, bonecas de milho afogadas, adeus. Lindo, lindo. Obrigada. Obrigado, Nina, obrigado. Daqui a pouco você volta. Também. Daqui a pouco você volta. Calma aí. Tá, Marcelo, ouvi o Marcelo. Marcelo, conte pra gente agora essa sua... Como é que se construiu essa sua relação tão bonita com a poesia? E no final, fale 3 poemas pra gente, por favor. Bem-vindo. Boa noite para todos, que o Brasil está dentro de uma noite, né? Não interessa o sol e tal, é a grande noite. É uma alegria estar aqui, né?
principalmente com o Nuno, com a Nina, né? Eu me vejo em vocês, sabe? Em vocês todos, na verdade, eu me vejo, porque a grande questão é se ver, né, no outro, na outra, né, no outro. Olha, minha mãe lia a Bíblia para mim, né? Ela lia a Bíblia também, viu? E essa dimensão bíblica próxima da infância, né? Muito próxima da infância, foi muito importante para mim. E ela também era lavadeira, né? Dona Maria, lavadeira, que tinha sido professora no sertão da Bahia, de alfabetização, né? E aí, quando chegou na cidade, foi trabalhar como lavadeira. E ela cantava cartola, né? Eu tinha 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, e o primeiro contato com a poesia foi o Bate outra vez, de esperanças o meu coração. Quer dizer, esse Bate outra vez de esperanças o meu coração foi o primeiro verso que eu ouvi na vida, né? Isso unido a uma infância entre igreja evangélica e terreiros de candomblé e umbanda, e interiormente, desde criança, eu sempre fiz a opção pelo terreiro de umbanda de candomblé. Essa opção pelo terreiro é a opção pelo quilombo também. Então, podemos dizer que internamente, nós, né, brasileiros pretos, pretas, né, pretes, somos todos um quilombo. Somos um quilombo móvel, vamos dizer assim. Existe esse ato, esse intervalo, essa mediação das igrejas evangélicas, que, na verdade, eu acho que o Brasil todo precisa se aquilombar, né? E eu sempre, desde criança eu sentia isso, eu sentia a minha volta à natureza e o resto era o quilombo, né? E o que não era o quilombo era a escravidão, compreende? Era a casa grande. As indústrias são a casa grande, né? Lá em Cubatão são as indústrias, esses prédios, condomínios, tudo isso para mim eu colocava como o mundo da escravidão, compreende? E eu fugi da escola também, fiquei olhando o rio Cubatão, né? Ia para Santos, ficava olhando o oceano. Eu praticamente lia as coisas. A criança lia as coisas, né? Então, na leitura do oceano e do rio Cubatão, por exemplo, na passagem do rio, né? Eu acabei percebendo a poesia fora das palavras, né? E essa poesia fora das palavras a gente tenta colocar nas palavras. Essa é a grande questão para mim. E, bom, todo mundo é poeta, né? Concordo com a Nina, mas até como escreve e vive dentro dessa poesia fora das palavras, né? Mas nem todo mundo continua sendo poeta e nem todo mundo faz um esforço para sair desse mundo da escravidão, né? Existe uma espécie de, vamos dizer assim, vitória fake da escravidão, vitória falsa da escravidão dentro da nossa covardia interna, né? Da nossa covardia, da nossa conciliação com coisas inadmissíveis, né? E a transformação da nossa indignação, da nossa dor, raiva, né? em fúria, em ação e poesia, ação, né? Como diz a Nina, eu aprendi muito com ela quando ela colocou a questão da poema, né? A vida é a poema. Então, quando a gente percebe isso, a gente não aceita mais outra coisa que não seja a liberdade. E a liberdade para todos, né? Que se traduz como água para todos, como ar puro, ar livre para todos, né? Como comida para todos, e também dinheiro para todos, que dinheiro é como água, né? Dinheiro é igual a água, é um bem público, né? Mas, dito isso, a minha infância foi uma revelação do mundo, né? E continua sendo, porque eu não saí dela, né? Então, eu ainda estou naquele momento lá em que minha mãe está ali como uma Iemanjá, cantando cartola no tanque, né? Enquanto lava Iemanjá lavando roupa, né? Para classe média alta de Santos. E houve uma libertação, né? Nessa percepção dessa dimensão bíblica que eu transportei, que é, na verdade, uma transfiguração, porque o candomblé é muito mais antigo, né? Vem do Egito, na verdade, até anterior ao Egito, quase. E eu senti essa fila infinita de ancestrais, de mulheres divinas, né? Pretas, lavando roupa no rio, as mulheres pajés, né? Tudo isso, a minha avó Catupinambá. Eu reconheço profundamente a minha dívida com as mulheres, e dessa dívida com as mulheres reconhecida é que isso já força da minha interioridade, e é por isso que eu consigo, digamos assim, atravessar
e vencer dentro de mim o fascismo e o mundo da escravidão. Mas, dito isso, vamos ler os poemas. Eu acho que essa vitória interior, que é um reflexo da vitória que virá para todos, porque as interioridades são todas um quilombo só, para mim, né? Todo mundo tem essa aldeia indígena, essa floresta e esse quilombo dentro de si, nesse momento do nosso país, né? Em que existe o Brasil e o anti-Brasil. Mas as coisas não são binárias. A floresta irá prevalecer como a vida irá prevalecer. Esse movimento da morte para a vida, nós já estamos fazendo agora. É um movimento de guerrilha. De guerrilha da imaginação e da invenção. E da ação, né? Do nosso pensamento se tornar ato. Para mim, um pensamento que não se torna ação é inútil. Então, nosso pensamento, que se converte num desejo de liberdade, num desejo de mudança, de transformação em nossa vida, né? Na vida de cada um de nós, é o começo do poema para mim. Eu vou ler poemas na ordem cronológica, né? Meu primeiro livro, Tratado dos Anjos Afogados. Na morte. Na morte, o núcleo do silêncio, onde logo estaremos. Uma vez dentro, sim é não, e não é nada. Os de fora dizem, morremos. Não podem ouvir nossa voz num sussurro dizendo, tudo está em nós. E vou ler um trecho aqui. Uma coisa engraçada com a internet é que a falha, quando acontece essa coisa de parar aqui, né, a falha que congela o fluxo da rede, né, que trinca tudo, que faz cair a rede, tudo isso é a vida se manifestando. Essa busca também no livro, tudo isso é importante. A alma, a morte e a paisagem. Que sentido há em querer vestir esses esqueletos feitos de paixão em pó que se afogam na névoa com facilidade para encurtar os abismos? Nenhuma lógica pode explicar o eterno retorno do fantasma nas manhãs. Vou começar de novo. Isso aqui é bom, parece... Eu quero mudar um negócio aqui. A alma, a morte e a paisagem. Que sentido há em querer vestir esses esqueletos feitos de paixão e fúria em pó, que se afogam na névoa com facilidade, para encurtar os abismos das notícias? Nenhuma lógica pode explicar o eterno retorno do fantasma das manhãs e de todas as outras invisíveis formas mortas em volta de uma ideia que não se abrirá para você como esse delicado grito das nuvens. A resposta. Clones da imagem no espelho, não sentiremos ternura por mendigos adolescentes, fuzilados por seguranças dos jardins em Higienópolis ou Copacabana. Tocaremos um alegre Lexotan para tudo. A poesia não mudará o mundo. Ver Emily Dickinson, Shakespeare. Por isso posso escrever, logo não será mais a terra. Para um hipotético eu cover, não no espelho, mas em um futuro que não poderá culpar os poemas pelo fracasso dos diques contra o anti-amor. Seria o mesmo que culpar o fracasso da carreira artística de Hitler pelo suicídio de Primo Levi. É melhor acabarmos com um falso conto dos irmãos Grimm. Perdão, é melhor acabarmos como num falso conto dos irmãos Grimm. Houve um dia um presidente de um país distante
que ordenou a extinção dos cemitérios. Construam maternidades no lugar desses espaços inúteis, ele havia dito. Mas o presidente morreu logo depois de proferir essa sentença e foi enterrado no cemitério geral. Sua ordem contradizia os fatos, e por isso jamais foi cumprida. O que pode o horror contra os fatos? Pensando nisso, o nosso Tony Fantasma sorri enquanto nos olha, como se soubesse a resposta. É sempre um corte, Marcelo. Sempre um corte no real, né? Muito sempre, bom, obrigado. O real, que é a natureza, né? Que é uma coisa importante, né? Perceber. Vou sempre dizer isso, né? Já aproveitando que a Nina está aqui, eu fui de alguma forma iluminado quando esse O morreu e surgiu a vida, sabe? Quando aprendi a dizer a poema. Eu fiz uma coisa que é modificar todos os meus poemas e ensaios onde estava escrito o poema, compreende? Porque o poema não vencerá, mas a poema é a vida. Compreende? Perfeito. Vou voltar a esse tema. Agora preciso passar para a Nina um pouquinho, mas vamos voltar pegar esse gancho daqui a pouco. Nina, essa sua relação com a poesia, da maneira como você descreveu, também nos dá uma pista da sua relação com a história, né? Assim, porque é uma relação, todas duas dão notícia desse corpo a corpo com a vida, né? E assim, no seu pensamento, como é que você estrutura a relação entre poesia e história? Como é que a história, ela quando você efetivamente mergulhou no estudo e na pesquisa de história, como é que isso, ou melhor dizendo, isso estabeleceu um corte na sua escrita, na sua forma de pensar e de ter o poema em perspectiva, ou isso, de algum modo, acrescentou alguma visão? Foi um desvio ou foi entendeu? Ou foi no fluxo que já estava? E depois disso, fale 3 poemas, por favor. Ah. Ariel, você é um mestre, cara. Você é um mestre. Nós somos. Sabe que eu nunca achei, vindo de onde eu vim, que aquela coisa da narrativa, de novo, né? Que eu fosse entrar na universidade, assim, se fosse para entrar numa universidade privada, né? Eu não tinha dinheiro. E eu nunca achei que eu fosse entrar numa universidade pública, primeiro. E aí, eu conheci, antes de entrar na universidade, eu conheci o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. E o MST foi fundamental na minha vida para diversas coisas, para a poesia e para a história. Para a poesia, porque também foi lá que eu fiz a primeira oficina com as mulheres, né? A primeira oficina de escrita criativa com mulheres. E isso modificou minha poesia, modificou o trabalho que eu faço hoje, porque eu tenho feito muito essas oficinas hoje em dia. E o MST ele se estrutura a partir de coletivos, né? Tem o coletivo de saúde, tem o coletivo de educação, tem o coletivo de mulheres, de gênero, né? E dentro desses coletivos, cada pessoa... Hoje, por exemplo, eu posso estar na liderança de um coletivo, hoje eu estou no coletivo de saúde, amanhã no de educação. Isso faz com que a gente não se apegue em funções, né, em tarefas, e que também conheça a realidade do todo, né? Você não fica no micro, conhece o macro. E quando eu comecei a militar mesmo, na época eu era muito militante do MST, eu era jovenzinha, tinha 19 anos. Isso lá no interior de São Paulo. Meu irmão, o Steven, ele queria muito fazer história. Queria muito.
E aí ele meio que eu fiquei naquilo, né, que eu devia também fazer história, porque era a única disciplina que eu era ruim na escola. Eu era meio nerd assim, mas em história eu era bem ruim, eu não gostava da maneira como aquilo eu achava estranho na época da escola, porque era na minha época tinha que ficar decorando fatos, né? Aquela história de reis, de vencedores, de presidentes, né? E no MST eu entendi um outro processo histórico, né? Eu entendi que é a gente que faz a história e que a história não é de reis, de vencedores, que existe uma outra perspectiva histórica. E isso me deu uma vontade de fazer história. E foram as pessoas no MST que disseram, não, você vai fazer o vestibular, você vai passar e vai dar tudo certo. E deu, gente, e deu. Então, assim, se não fossem eles, né, eu não teria nunca chegado lá, aqui. E aí, eu durante a faculdade, eu também fiquei, assim, foi um outro corte, né, dentro do ensino de história, né, dentro da minha compreensão de história. Porque lá na universidade, embora houvessem professores que compartilhem dessa visão de história processual e não factual, a própria maneira como o ensino ele é compartimentalizado, fica difícil você descompartimentalizar dentro da sua cabeça, né? Então, por exemplo, você tem história da América 1, história do Brasil 1, 2, 3. Como que você consegue processualizar os fatos se no procedimento ele está compartimentalizado, né? Como que o professor te fala, você tem que pensar na história a partir da ótica dos vencidos e não dos vencedores. Se nunca houve uma narrativa, né, dos vencidos, se todos os livros que a gente lia foram escritos pelos vencedores. Então, assim, é um contrassenso, né, um paradoxo. Nunca eu tive disciplinas, história da África, história da Ásia, história indígena, história pré-Colombo não existe, né? O Colombo caiu aqui e aí a história começou. Tudo antes disso é pré-história, como se as pessoas antes não estivessem fazendo história. Tudo isso, assim, ficava rodando dentro da minha cabeça, obviamente porque eu tive esse contato com o pessoal no MST que já tinha me ajudado a pensar de uma maneira diferente. Então, isso entra dentro da minha poesia, mas não tanto naquele momento. Porque naquele momento, algo muito mais urgente estava em processo, que era como eu vou comer, como eu vou sobreviver. Eu não tinha... Eu fui estudar em Franca, né? Que é a faculdade onde eu estudei, Franca, no interior de São Paulo. E eu não tinha ninguém nessa cidade, e eu consegui morar na moradia estudantil depois assim de um custo, porque naquele ano, oxalá, muitos pobres entraram na universidade, tinha 92 vagas, né? Mas tinha muito mais pobres querendo vaga na moradia estudantil do que tinha vaga. E aí, assim, foi muito difícil sobreviver aqueles anos. Muito difícil. Então, assim, eu ainda não tinha lido Audre Lorde e pensado, né, a poesia não é um luxo. Eu ainda não tinha lido Cartas às Escritoras do Terceiro Mundo, de Glória Anzaldúa, e pensado, escreve mesmo de madrugada, escreve dentro do banheiro, escreve de qualquer jeito. Nesses momentos, dentro do banheiro, andando pela cidade, eu estava pensando o que eu vou fazer para comer, meu Deus do céu. Então, assim, eu estava criando estratégias de sobrevivência. Poucos poemas que eu escrevi nessa época, eu encartilhei, grampeei e vendi dentro da universidade para comprar coisas, né? Tive muitas pessoas colaboraram comigo, né, nessa época, amigas, Roberta Silva, Líria Porto, que vocês conhecem, que deram uma força.
isso me faz pensar nesses poemas que o Marcelo Ariel estava falando, né? Que tem algumas coisas que são muito urgentes na vida da gente, né? E a gente não vai poder botar essa conta na poesia, para a poesia. Por outro lado, o lugar da poesia sempre foi a Assembleia, né? Isso já Aristóteles disse antes da gente, né? Na sua política. O capítulo sobre poesia, quando Aristóteles fala sobre poesia, ele fala sobre poesia num livro que se chama Política, né? Não existe um livro poesia, existe um livro chamado Política, e lá ele está falando sobre poesia. O lugar da poesia sempre foi a política, sempre foi a história. Então, assim, da mesma maneira que eu estava formando meu pensamento poético quando eu era criança, nos meus anos da universidade, enquanto eu estou pensando sobre meu fazer histórico, enquanto eu estou pensando sobre os meus alunos na escola, isso também é poesia, mesmo que ela não está sendo escrita. As pessoas que são poetas e não estão escrevendo, elas estão escrevendo de outra maneira, né? Estão pichando na rua, estão desenhando, ou estão fazendo amor, sei lá, desde que não estão sendo coxinha, né, gente? Por favor. Essa poesia é muito ruim. A gente não vai ler. Então, eu estava estruturando o meu pensamento para fazer... Estava fazendo poesia e estruturando para que essa poesia tivesse ISBN depois, né? Mas ela já existia enquanto poesia, né? E ela foi se solidificando, né? E existindo depois. Mas eu não vejo essas coisas separadas, né? Eu não acho que nada é separado. Eu acho que tudo é junto. Eu acho que o meu corpo é junto com o universo e tudo é muito muito junto. E mais os poemas, né? 3 poemas, por favor. 3 também? Uhum. Tá. Deixa eu ver. Eu vou ler. Deixa eu... Só um minuto. Fazendo aqui, ó, como o Ariel disse. Eu não ia ler este poema, mas tem tudo a ver. Ele a partir dessa conversa, exato. Não está em livro nenhum este poema ainda. Ainda é. Na minha quebrada, ninguém leu a última lista de poetas que marcaram época. Sinto diante de tudo que minha história individual não importa. A história coletiva é a história do menino de 14 anos. Um corpo negro, um corpo à margem baleado pelas costas. Tiros certeiros na cabeça dados pela polícia e seu Estado. São todos assassinos. Eu olho para a minha história, plantações de café que plantei, museu do café onde trabalhei, terras improdutivas pelas quais lutei. Eu olho para a história que estudei, para o curso de história onde não tinham as disciplinas História da Ásia, História da África, História Indígena, História do Povo. Eu olho para estes prédios, Padres, Faraó, Sapa, Inca, Cortês, JFK, FHC, Nguema. Eu olho para os 4 cantos de um planeta redondo, tiros, tirania, barbárie, tiros. Eu queria ser uma poema-bomba e incendiar este auditório nesta noite com cada um de vocês que gritam Lula livre e cruzam a calçada. Omissos demais, cúmplices demais. Na minha quebrada, ninguém leu a última lista de poetas que marcaram época. Estavam ocupados, coitados, sendo mais pobres que eu, mais pobres que continuam sendo meus irmãos, preso por tráfico, foragido por receptação. Estavam ocupadas as mães lendo no obituário que hoje não foi mais um filho meu tentando não ser bicho, tentando conseguir algum para comer. Fomos obrigados a descer no seco, goela baixa, escritores brancos, proprietários, héteros, da parte baixa do país. Não lembramos de nenhum. Estamos fazendo nossa própria época, escrita bila, escrita sangue, querendo vocês ou não, isto é literatura. Voando livre como um curió, um carcará, incendiando tudo, cuspindo fogo no túmulo de vocês. Muito bom. Tem que virar livro logo. Mais um, né, para passar para Marcelo.
E é isso, né? É o presente. Esse poema fala de tudo agora, né? O que é a lista dos poetas que mais influenciaram diante disso aí? Ai, gente, eu odeio essa... Tem uma coisa, assim, vou aproveitar rapidamente. Quando eu leio, assim, a maior voz da literatura contemporânea, ou o melhor poeta do mundo, a primeira coisa que eu penso é: essa pessoa já leu todas as vozes da poesia contemporânea? Porque, assim, é muita gente fazendo poesia, gente. É muita gente, é muita gente. É lógico que, por exemplo, assim, para mim, né, pessoalmente, por exemplo, o Marcelo Ariel é uma grande voz da literatura contemporânea, o Nuno Hall é uma grande voz da literatura contemporânea, o Sandro Cândido, eu vi que ele está aqui, não está aparecendo, mas é uma grande voz da literatura contemporânea, talvez eu grande seja. Mas, assim, é muito cruel você dizer que uma pessoa é assim, no singular, né, singularizando numa pessoa, né, personalizando, porque é muita gente fazendo. Ainda bem que hoje a gente pode aparecer, porque ao longo dos séculos, para cada cânone nessa estante, é uma caralhada de gente que foi apagada. Exatamente, é um apagamento medonho, né? Inenarrável. Então, não, assim... e mais incômodo ainda é quando a pessoa indicada se coloca nessa posição. Aí, isso hoje, né? Assim, quando a pessoa se coloca nessa posição é que fica... Assim, tem um monte de gente massa fazendo e tem vozes para todo mundo, né? Assim, e é o coletivo, a senha que é legal é o coletivo, é assim. Isso é muito massa, porque, por exemplo, sei lá, tem gente que não gosta de Clarice Lispector, isso faz dela uma má escritora, né? Não. Tem gente que gosta de Paulo Coelho, e isso faz dele um mau escritor, um bom escritor. Tem... né? São caminhos, podem emergir, né, coisas daí. Então, mais um Pastoral da Ribeira. Tá neste livro. Todos esses poemas que eu li estão disponíveis, os livros completos no meu blog. Uma casinha incendiada surge no prédio ao lado. O rio cobre as vigas e pedras e cimento e pó. Sob o rio se eriçam casas lama, os homens prontos e o emprego, trilhos e pregos e gente balouçam na casinha incendiada ao lado. Afunda os pés de brancar com uma ananã que ri o ferro que afunda largo. Um afundamento pronto para uma cidade que nasce com seus homens fortes na peneira, a colher demora massa e mofa e demora massa. O ferro de barro submerso no lugar que nasce. Acena um oi para gente que vem incendiada. Arde o fogo e a água, a pedra e ferro da gente que vem. Olha para a direita, mais adiante, folhas de palmeira para palhoça, um pouquinho de amianto, entulho e câncer e as cabritinhas tão bonitinhas. Oh, as galinhas, cisca, cisca, cisca. Oh, camisas numeradas, regatas largas e de manguinhas. Uma cidade emerge submersa. Uma ponte metálica de madeira, uma ponte escaiada, caiada, com luzinhas para piscar e muda, muda. Olha a nova cor de 10 em 10 segundos. Um conjunto habitacional popular a quase 100 quilômetros da gente que levanta e nasce uma cidade submersa. 7 prédiozinhos de 3 andares para amontoar a gente saída de uma favela onde se gritar um estádio de futebol. Oh! Uma cidade surge submersa no prédio ao lado. É tanta gente, e tudo que se sente e faz a gente. Incendeia, amor, incendeia. Que lindo. Obrigada. Marcelo, vamos voltar um pouquinho, então? Eu queria que você, se você pudesse falar um pouco sobre como é essa relação de um poeta com a cidade, assim, pensando a cidade como uma estrutura discursiva, né? Porque tudo é estrutura discursiva. Então, e você é um poeta que tem o olhar para os equívocos dessas estruturas e por quanto elas são fabricadas para direcionar efeitos, né? E você, na sua poesia, você desmonta esses efeitos. Então, eu queria que você falasse sobre essa relação do poeta com a estrutura discursiva que é o meio urbano que você conhece tão bem. Bom,
A cidade e no final, desculpe, e no final não deixa de falar 3 poemas, é isso aí. Ah, sim. Engraçado que eu não vejo como uma dicotomia, né? Não vejo, eu não tenho mais pensamento binário na no meu corpo, né? Acho que no corpo não há pensamento binário, né? Isso é uma invenção absurda, inclusive uma invenção absurda que foi potencializada pela branquitude, né? A cidade, para mim, é uma metáfora de uma floresta e no afastamento, né, da percepção dessa metáfora como uma coisa que nós temos que transformar, desmetaforizar, né? Ela vai falhando, né? As cidades vão se tornando cada vez mais uma ideia fracassada mesmo de como organizar a vida, né? E eu não sei, então, acho que no futuro as cidades foram feitas para serem abandonadas mesmo. E eu estou aqui no centro urbano como quem está numa luta. Isaías, né, que enfrentou nu um exército, né? Cada negro brasileiro está nessa situação, pô. E essa floresta que está à nossa volta, o ideal seria que entre um bairro e outro de cada cidade houvesse uma floresta. Mas há essa floresta invisível, né? Porque o que acontece é que a floresta de dentro precisa encontrar de fora. A Nina, no começo, estava falando que ela vivia para a natureza, né? Na verdade, nós somos a natureza, né? E essa percepção de que estamos meio presos numa rede de imagens gastas, entendeu? De palavras sem alma, né? De palavras sem nexo, como exército, poder, eleição, vencer a eleição, essas coisas, né? Enquanto palavras com alma, como comunidade, como convergência, com fraternidade. Inclusive, o que aconteceu na pandemia foi que a palavra abraçar ficou mais forte ainda. Dia 6 de fevereiro, sábado, eu vou inaugurar mais uma na associação. Então, um abraço, consegui. Está ouvindo? Um eco de fundo? Não, deu uma travada, Então, eu não acredito que os poetas são contra a cidade, que a cidade está contra os poetas. Eu acredito que na cidade é uma floresta que é desmetaforizada pelos poetas, pelas poetas, pela poema, né? E esse abandono da cidade é o abandono do conceito também de cidade. Porque dentro da cidade há eu acho que as cidades sonham com a floresta, de alguma forma, sonham com a tecoa, né? Com a aldeia indígena, sonham com o quilombo. As origens da cidade são todas origens que vamos dizer assim, se perderam, porque todos, para mim, são originários no deserto, né? Esse povoamento das cidades, essa mistura toda, né, que está acontecendo. Eu acho interessante também falar e entrar numa espécie de esquizofrenia da linguagem, sabe? Entrar no modo... Acho que fazer opção pelo esquizo também é interessante. A gente sair dessa coisa da razão, sabe? Tomar um partido um pouco do que eu chamo de mistura de estados desconhecidos da nossa consciência de estamos aqui. Porque uma criança que está na favela lá, no meio do tiroteio, né, brincando com pedrinha lá, brincando com celular, e quando ela para fazer ciclo na água podre lá, né, nas palafitas, né? Eu fiz isso aí. Eu brinquei em palafita quando era criança. Essa criança está no poema, entendeu? Esse poema acontece na cidade, essa percepção, essa insistência da beleza gratuita da vida que prevalece sobre o horror. E esse movimento também que eu vejo nas crianças, não estou falando elogio da infância, não, que nós somos crianças, né? A gente não saiu da infância ainda, como humanidade. Até humanidade é uma palavra meio torta, porque nós somos animais, né? Descobrindo a nossa natureza, né? Nossa floresta interna. Então, eu vejo nas crianças uma disposição para um deslocamento da esperança para o tempo presente. Marcelo, acho que travou, não sei se você está ouvindo. Eu
uma vocação. Isso aí é a vida. Voltou? Travou, voltou agora. Deu uma travadinha. A vida entrou aonde? Eu falei crianças e travou, foi isso? Logo depois. Ah, ótimo. Então está dizendo que as crianças têm essa vocação para deslocar a esperança para o presente e entrar no entusiasmo. Isso exige. A gente tem que ter um treinamento com entusiasmo. Tem que aprender a deslocar com a esperança, trazê-la para o presente. Esperança no presente e fazer disso também atos de vida. Não é porque a gente está transformar o isolamento em solidão. A solidão tem uma força enorme de se converter em amor, em se converter em atos de vida. A gente precisa fazer isso. Eu vou ler, eu estou falando assim, não no sentido de ditar regra ou dizer o que nós precisamos. Marcelo, travou. Eu digo assim, travou a porta de ditar regras. Não estou aqui para ditar regras, aí travou. Olha que bonito. A vida está dizendo alguma coisa para a gente aí. Vamos ver se vai travar no poema. Vamos lá. Eu estava dizendo que eu não acredito que exista a diferença entre a fala coloquial que a gente está falando aqui. Tem vários poemas dentro dessa fala. Tem todo um poema inescrito no que a gente fala, entendeu? É só a gente sair desse mundo do consumo, né? Dessa coisa de falar do BBB, essa coisa, entendeu? Eu não sei vocês, mas eu retiro vários poemas de conversas minhas. Até pelo WhatsApp. Às vezes eu pego a frase do WhatsApp e opa, isso aqui é um poema. Você consegue tirar poema de gestos? De gestos você consegue tirar? Também, uma amiga minha que eu sempre repito isso. Ela estava aí na feira como ajudante, né? E essa menina, não lembro o nome dela, infelizmente, mas eu vejo como quem vê Iemanjá, né? Como quem vê Yansan, né? E a pessoa também sai do nome, né? E ganha toda uma iridescência afetiva, amorosa, né? Ela pegava o caranguejo que estava para vender lá e jogava no mangue, entendeu? Comprava e jogava no mangue. Eu ouvia para o mangue, compreende? Isso eu achava isso um poema a poema, né? Foi, exatamente. Vamos ver. Eduardo Said, ouve a pergunta do anjo. Eduardo Said, um intelectual palestino, né? Eu acho admirável. Estudem bastante, leiam o Eduardo Said, né? Leiam Hannah Arendt, essa turma toda. Eduardo Said ouve a pergunta do anjo. Por acaso serão vocês capazes de revelar e elucidar as disputas, desafiar e ter esperança de vencer o silêncio imposto e a quietude conformada do poder? Se elevam acima da sombra das torres o corpo das crianças mortas, feito de nuvens de pó. Flutuam por cima de um lago de areia em volta dos recifes de corais. Flores de sangue desabrocham debaixo da terra. Cada gota de orvalho é um cadáver. Imensa é essa nuvem, cobre o próprio sol. A história não perdoa. Não existem nela leis contra o sofrimento e a crueldade. Então, por que motivo o mal se transformará em bondade amanhã? Responde, ó meu igual, minha igual. Por acaso essas precárias imagens e metáforas podem trazer a vida dessas pessoas de volta? Responde, ó meu igual, minha igual. Por acaso essas precárias imagens e metáforas podem trazer a vida dessas pessoas de volta? Vamos para outro. Isso foi uma imagem do Eduardo Said, quando perguntaram para ele sobre os massacres contínuos, né? A minha pergunta sempre é, o que interrompe os massacres? Como parar os massacres? Como interromper o genocídio? O poema parar o fluxo do dinheiro. Parar o fluxo do dinheiro. Na hora que parar o fluxo do dinheiro, os massacres acabam. Junto com o dinheiro tem o... Ao mesmo tempo, eu sinto... Travou. Verdade, nessas palavras, assim, voltou agora? Voltou. Eu sinto que a resposta não está nas palavras, né? Está nos atos. Vamos lá. Da infiltração, o Alexander Sokurov conversa com Andrei Tarkovsky sobre a metáfora da mancha na parede dentro de um sonho de Peter Sloterdijk. Vamos lá. É como o cadáver de uma explosão solar, congelada na matéria branca. Me lembro da metáfora da cal no sangue sábio, cifrada demais como a do câncer nos contaminados. Podemos rastrear um poema em um não poema,
como se ele fosse um drone feito de névoa emocional. A mancha cresce até nos expulsar de uma ideia concreta do ser como uma chuva abstrata, de onde uma única gota sobe. A presença da energia movendo o tempo. A primeira memória como um duplo da morte. A criação do mundo segundo o esquecimento. Ela é exatamente como essa parede. Às vezes essa música se perde, porque a palavra não dá conta do real. De novo descartamos o outro como a placenta, esse ectoplasma imanente antes do eu. A máquina de rastrear o não poema em nosso coração. Sonhei que estava dentro dele, e árvores imitavam cachorros. Hamlet dentro de Shakespeare, por horas contemplando um pássaro escuro, em claro, até que o grito do relógio me acorda. O relógio é meu Mein Kampf. O tempo cronoilógico, infiltrado no tempo eternidade. O não poema que é um poema. Ela também é a ressurreição de Saitombre e dos pajés, em toda parte. Outra mancha. Playboys estaciona 3 Mercedes-Benz no centro esvaziado de Santos, São Paulo. E durante horas aplicam eletrochoques com uma máquina no morador de rua. Que se levanta com um albatroz dentro de uma mancha de óleo no oceano. Galáxias distantes parecem não alterar nada em nosso cotidiano. A ex-Terra agora é uma mancha de luz, um sonho sem humanos. A morte de um poeta parece não alterar nada. É apenas um raio atingido por uma árvore. Quem, perdido como vocês em parcial autoconsciência, pode prescindir da insuficiente ajuda da ficção, desses êxtases gratuitos, inesperados, escondidos dentro da respiração? Ó, raio de sol no fundo de um rio, que é o rio das tuas veias. Nome do anjo, Marielle Franco. E houve esse lugar de onde, mesmo depois de morta, jamais saiu. E houve esse lugar, onde mesmo depois de morto, jamais saímos, chamado o corpo do outro, outra, com a névoa da certeza ontológica trocada pela imanência. Além, amém. Se o filho e a filha vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ele e ela começou como uma mancha que depois migrou para o sol dentro do útero. Essa outra mancha, vista do espaço, se parece com um ponto na pele desse negro, negra, se retorcendo no chão por causa dos eletrochoques. Nós, os mortos, somos essa mancha. Infinita é a parede do silêncio que iremos derrubar. Muito bonito, Marcelo. Muito bonito. É engraçado como dentro disso vem alguma coisa da tradição e emerge aí, né? Você está conversando também de maneira potente com o que veio antes, né? Isso é muito com presente, mas tem uma continuidade de conversa, né? Eu que na leitura eu tento estragar o poema, mas não consigo, né? Eu tento fazer umas alterações. É uma coisa engraçada, né? Esse conflito, essa tensão entre a nossa voz e a poesia, né? E o texto escrito, né? Que é uma outra camada, né? Gente, olha, a Amanda Vital fez uma pergunta aqui para vocês dois. Eu queria então que vocês respondessem e após essa resposta cada um falasse um poema. Então, ela diz, Amanda: pessoal, percebi na poesia de vocês alguns elementos, mas cito 3: a história mundial, a humanidade e a cidade. A vocês, na poesia de vocês, interessa mais pegar esses elementos crus, tornando denúncia, ou recontar a história, reinventar a humanidade, reconstruir as cidades? Então, Nina, por favor. Só um minutinho, um segundinho, por favor. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas, e seria muito bom que vocês fizessem, é o momento, podem escrever aqui ou podem pedir para falar, tá? A gente abre o espaço para a pergunta ser falada também, tá? Então, Nina, por favor. Oi, Amanda! Que bom Amanda que Vital. você está aqui. É uma linda! Querida, muito bom ver vocês, gente. Tá maravilhoso. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas deu para pegar vocês dois. Maravilhoso. Muito bom imaginar você! Estamos só na imaginação. Ah, sua linda! Obrigada. Que bom que você chegou. Então, eu acho que
eu não preciso fazer denúncia, né? Porque as denúncias já existem, né? Já estão aí de alguma forma nas nossas conversas, nos jornais, não sei, nos panfletos. Eu acho que me interessa recontar a história. E é tão interessante isso, exatamente desse jeito que você escreveu, recontar a história, reinventar a história. Eu gostaria que a Poema fizesse exatamente isso, sabe? Recontasse a história e reinventasse a história. E eu acredito que poemas têm essa potência de reinventar as coisas, que se poemas, por um lado, não podem ressignificar aqui fora, né, dentro da realidade, as coisas, né? Se escrever um poema, uma poema não pode, por exemplo, se eu escrever hoje, sei lá, me passou uma música pela cabeça agora, eu matei o presidente. Se isso não logra, de fato, a morte do presidente, né? Ou se eu reescrevesse, né? Hoje, a partir de hoje, não existem presidentes, ou a minha presidente é uma mulher travesti, negra, indígena, ou o mundo agora não tem mais presidente, somos de autogestão, somos anarquistas, não precisamos mais de representantes, nós nos representamos. Se, por um lado, escrever isso não produz, de fato, uma mudança dentro da realidade, né? Alejandra Pizarnik diz muito bem isso, né? Num poema que é assim, se digo pão, comerei, se digo água, beberei, as palavras não fazem amor. Por outro lado, elas rearranjam os signos dentro da maneira como a gente opera a realidade. Então, as poemas elas são poderosas porque elas rearranjam os signos dentro da nossa cabeça e a gente rearranja a realidade. Então, quando eu reconto a história, e não apenas denuncio, né? Eu acho que tem uma camada de denúncia, mas vai além, né? Quando eu reconto a história, né? Quando eu digo matei o presidente, ou minha presidente é uma mulher sapatão, preta, travesti, isso é um rasgo na história, é uma rasura na história de uma tal maneira que a pessoa que lê ou que ouve isso, ela faz um rearranjo mental, né? E opera essas modificações, né, no seu microcosmo, e isso é uma poema bomba, né? Isso vai provocando cisões, né, e rasgos dentro da história, de fato, né? E fatalmente, né, vai fazendo essas modificações. Por exemplo, para até além, né, não é nem para além da poesia, se a gente está pensando que tudo é poesia, né? Eu acredito que uma poema ela é uma teoria, né, que quando a gente escreve uma poesia, um poema, uma coisa, não é só bonitinho, né? Não é só um bibelô na estante, é uma coisa que produz pensamento, né? Produção de realidade, a produção de realidade. E que produz realidade. Realidade é a estrutura discursiva. Né? Isso. E que quando a gente escreve um novo dado e que começa a pensar sobre isso, por exemplo, falando linguagem neutra, né? Pode parecer tanta bobagem, né, para algumas pessoas, mas quando um sem número de gente, né, primeiro 2, depois 3, primeiro só os implicados dentro da história, né? Primeiro só as pessoas que querem ser chamado por ele, sei lá,
E depois as outras pessoas que começam, os amigos, os amigues, ex-amigues, e depois as outras pessoas, e depois mais outras. Isso vai provocando, né, uma mudança de pensamento dentro da sociedade e mudança de direitos. Mudança não é mudança de direitos, aplicação de direitos, né, para essas pessoas. Então, é mudança de... É um reconto da história mesmo, e reinventar a humanidade de fato. É muito poderoso, né? Parece que um poema não é tão pouco, mas... como chama o nosso amigo de Curitiba? O... Contígio? Leminski. Ah, Leminski, tá. Sim, muito certeiro quando ele diz, né? En la lucha de clases, todas las armas son buenas. Piedras, noches, poemas. Porque poemas são tão bons. Eu sou professora, né, de história. Quando eu chego em sala de aula, né, e falo números do censo, né, 200.000 pessoas morreram. Isso não significa nada, né, para adolescentes. Eles bocejam na minha cara, né? Ixi, que é pior dor para um professor do que um aluno bocejando, né? E aí, quando você chega com um poema, uma obra de arte, uma música, uma canção, um filme, porque a obra de arte ela toca no sensível, né? E o sensível ele faz parte do íntimo, né? Você se torna íntimo de uma obra de arte. E é tão íntimo, que a pessoa, os seus alunos, né, os meus alunos, no caso, se tornam íntimos daquilo, e uma pessoa, né, dentro de um poema, por exemplo, esse poema que Marcelo Ariel leu por último, né, esse um menino, supondo que ele está... Aí eu digo, né, você está vendo, essa criança que ele cita, né, são 200.000. Depois que eu acabo de ler, todo mundo fica em choque, que nem eu fiquei após a leitura dele. Aí eu digo, pronto, não é essa pessoa do poema, né? Essa personagem, não é só ela. Esse poema é real, ele é um dado da realidade, não é ficção. E eu estou falando de 200.000 personagens dentro desse poema. E isso impacta muito mais, né? E provoca esses rasgos, né? Dentro da... Até porque não tem nada acontece fora da palavra, né? Tudo ela acontece, estrutura o nosso pensamento, inclusive. Então, o poder está aí. Assim, produção de realidade mesmo. Não é só produção de sentido, é a produção da realidade que Sim. gera o sentido, né? E aí, um poema, você disse? Um poema. Tá. Um poema. Um poema. Candandu Paella. Muitas flores palambê com miana pele de mulher. Ainda depois do bucho cheio dos fios que fazer, lambeu os fios também. Olha, e em tememo, ia apanhar batuque nos lombos de capitão. Tudo pra esse senhor banco. Desculpa, mio batalá e me xangou. Me deixar te chamar assim, meus amor. Mãe veio não. Não quis aprender ele, me linguar, culunguana. Dize que feio me português. Esclaviza minha língua. Cota minha língua. Mas me encala não. A voz de minha dedos canta e lambe em tua pele, meus amor. Uou! Muito forte. Marcelo, vou pedir para você responder, então, comentar, falar sobre a questão que a Amanda levantou e falar um poema. Bom, a vida não é uma palavra, né? Essa é a grande questão, né? Porque a gente acessa pelas palavras, né? Algumas palavras que têm alma, né? Acessam percepções da vida. Eu, às vezes, pensei, quando eu estava começando a escrever, eu pensei, poxa, se eu conseguisse rastrear os acontecimentos invisíveis, e fazer isso em oposição, que estão em oposição à produção de eventos
e essa produção de eventos que operam todo um véu de, vamos falar assim, um véu de mentira, de falsidade, um véu de crueldade, né? E se o pensamento nas pessoas, né? O sentimento, quando se encontra com o pensamento, né? Esse sentimento mais fundo, né? De pertencer a uma comunidade, esse sentimento que nos liga às coisas, né? Quando a criança percebe que a flor é bonita e ela quer colocar aqui dentro dela, né? Quando ela vê o arco-íris, quando as crianças brincam, quando os adultos estão num momento assim de baixa guarda e eles sentem a força do elo que a amizade cria, ligando as interioridades, né? Percebendo que a memória deles é a memória do outro, que ele não pode se ver, e assim vai. Quando percebe a dívida profunda que nós, o homem percebe isso, né? Nós vamos percebendo a dívida profunda que nós temos com as mulheres. Isso, nós somos num sentimento e num pensamento. Esses pensamentos são acontecimentos invisíveis, dentro da história, inclusive, que eu gostaria de rastrear, com um poema. Há um evento na minha cidade, Amanda, e obrigado pela pergunta, você é uma poeta que eu admiro muito, uma pessoa maravilhosa, né? Que se eu não escrevesse sobre esse evento, ele seria praticamente esquecido. Foi um incêndio, uma favela, que aconteceu na ditadura militar, que matou, segundo a ditadura militar, né? A ditadura militar foi marcada, na minha cidade, a área de segurança nacional, lá até durou mais. Por 2 eventos, o Mar de Lama, que foi um evento de corrupção enorme, sem precedentes, quase a inversão da corrupção política está ligada à ditadura militar, aos militares. E o segundo evento foram vários eventos de massacres, né? Esse foi um incêndio numa favela que se originou de um vazamento de gasolina de avião num duto da Petrobras, que é da Braspetro, né? 1 milhão de litros vazaram, as pessoas se guardaram em casa, ninguém cuidou daquilo, né? A pessoa que devia ser responsável por aquilo estava num baile em Santos e acharam que demorou muito. Nesse espaço de tempo houve a explosão, a favela pegou fogo. O número oficial de mortes é 98. A Comissão da Verdade foi implantada depois. O meu poema, de algum modo, colaborou para isso, porque eu contesto isso, compreende? E se eu não escrevesse esse poema, acho que o evento seria esquecido. Esse acontecimento, na verdade, seria esquecido, perdão. Ele é transformado em evento com 98 mortos, mas a Comissão da Verdade descobriu que morreram mais de 1.500 pessoas. Então, você vê, a morte, esse número de mortes que a gente vê como parece uma coisa abstrata, mas dentro de cada morte há um acontecimento invisível que é também a força, né? Que é a vida, né? A vida da vida de cada pessoa que é massacrada, que é soterrada, como os rios são soterrados também. Então, os movimentos contrários na história, dentro da história, né? Do que a gente chama de realidade, que depois é soterrado como história, que na verdade é a vida presente, a vida que vivemos na atualidade. Isso é muito maior que a história. E a gente precisa aprender a viver essa vida no presente, né? Que faz parte desse movimento que eu estava falando, de deslocar a esperança para o presente, o entusiasmo para o presente. A maior vitória sobre o fascismo, sobre o horror do fascismo, é com a gente ter alegria, e a alegria de destruir, atos de alegria contra o fascismo. É colocar a alegria como um gesto político também contra eles, não é carnaval. É a gente, por exemplo, ir para Brasília, 1 milhão de pessoas em Brasília, em volta daquele negócio, cantando um samba, dançando até o Bolsonaro cair, entendeu? Durante 40 dias. A gente precisa ter essa coragem, essa alegria também. A gente vai ter essa alegria de destruir o horror do anti-Brasil. Mas é isso, né? Esse desejo de rastrear os acontecimentos invisíveis da vida. Obrigado, Lili. Eu ganhei um cafezinho, tá vendo? Eu quero. Parece até o Cartola, né? Quer um café? Nem oferece, pô. Eu quero. Vamos ao poema. É isso, eu quero rastrear o acontecimento invisível da vida. Os acontecimentos invisíveis. Agora, você vê que a vida, nós agora que estamos isolados, né? Ela se interioriza. Ela tem uma força de contenção também. Nós estamos todos assim, pensa explodir de vida. Não é o triunfo da morte que está acontecendo. É a nossa iminente explosão, a explosão da vida dentro de cada um de nós. E isso aí, eu acho que eu acordo todo dia com vontade de matar o presidente, meu amigo.
Isso é parte da explosão de vida que está de mim. Que tipo de momento da história é esse em que nós estamos acordando todo dia com vontade de matar o presidente? Claro que eu não farei isso jamais, né? Não precisa ter medo não, viu, Bolsonaro? Entendeu? Que ele deve ser Eu já não diria a mesma coisa. Mas eu imagino que esse sentimento existe porque a gente tem tanto ódio. Quanto ele não ter medo, eu teria medo. Cancelar esse ódio dentro de nós, entendeu? E é um começo de uma transformação, entendeu? Cancelar essa linha de ódio que é criada, essa comunidade do ódio, compreende? Essa comunidade, e tentar transfigurar a raiva em atos de vida contra o poder também. Agora, quais são esses atos de vida contra o poder? Não o poder representado por um serzinho que, para mim, já está morto e tem que voltar para o túmulo, que é o presidente atual do Brasil. É maior que isso, entendeu? Ele é só uma alegoria do poder. É o poder que se entranha em nós, compreende? É o Bolsonaro que há dentro de nós, que invade a nossa interioridade, nossos sonhos, nosso inconsciente. Esse é que tem que ser destruído. É o centrão que há dentro de nós, dentro das camadas, né? Das estruturas, dentro dos grupos, compreende? Uma vez eu estava começando a ter um jogo daqui a pouco do Santos e Palmeiras, me falaram, um amigo meu, de novo, né? Desde 14 anos que ele fala, vou matar um Palmeiras. Faz nada, mesmo. Que matar Palmeirense, você vai parecendo o Bolsonaro, o cara parou na hora. Não, que isso, eu não sou isso. Então não fale matar um palmeirense, você que é santista, compreende? É um jogo. E sem Palmeiras não teria jogo, meu amigo. É uma cooperação, uma comunidade, né? Tem toda uma alegoria de poder ali, entendeu? Mas há uma cooperação também, é uma comunidade, em suma, como se fosse um devir. Nós precisamos sair, realmente fortalecer o nosso devir em comunidade, né? Nosso devir quilombo e nosso devir indígena, né? Então, vou ler aqui o poema e a poema. Aqui, uma coisa não anula a outra, entendeu? Isso que é interessante, né? Mas há um conceito terrível e perverso quando só existe uma coisa. Do amor absoluto. Tem uma epígrafe, né? Submerso, mas brilhando. Margaret Atwood em Um Assassino Cego. Seja você quem for, ame sem o temor do mal. Viva a simplicidade não abstrata do cristal de sal, que atirado na água se dissolve como quem morre. Que ele seja teu coração desejando morrer no meio do oceano. Ó felicidade sem razão de não existir. E ser. Alegra-te quando tua vida afundar nesse mar, e como o sal se desintegrar, e livres os ínfimos seres moventes desse corpo outrora celeste, símiles de anjos divinos e orixás, jamais viram beijo tão profundo quanto esse que unindo novamente o antimundo ao mundo. Maravilhoso, Marcelo. Bom, eu vou... Como é que está o tempo aí? Estamos no final. Nosso inimigo, o tempo cronológico. O nosso inimigo, o tempo, ele já, na verdade, ele já esgotou. Eu estou prolongando um pouco e eu abri para perguntas. Aí nós tivemos aqui uma da Amanda e apareceu aqui uma pergunta da Gisela de Castro, que eu vou colocar para vocês dois. Opa, e após as respostas, eu queria que vocês respondessem com alguma brevidade agora, justamente por causa do tempo, e falassem um poema cada um após a resposta, né? E aí eu passo para a Suzana, do Instituto Estação das Letras, para fazer o encerramento. Bom, pergunta Gisela. A palavra põe na roda. Ontem li sobre Paulo Freire falando sobre a revolução que foi para ele quando as mulheres americanas escreviam para ele, cobrando sua fala sobre o homem pode transformar, entre aspas. Ele entendia homem como humanidade, porque aprender assim. E ele viu o quanto isso era limitador. E a pergunta, o quanto a fala viva pode ou deve estar no poema? Como vocês lapidam essa construção nos textos? Então, Nina, essa última resposta e um poema, e Marcelo na sequência, por favor. Ok. Nas coisas que eu escrevo, particularmente assim, poesia, eu não pilho muito com isso, não, porque geralmente eu estou com o pensamento mais direcionado, às vezes, e aí não preciso, né, pilhar. Geralmente eu escrevo, sei lá,
se eu estou escrevendo para um grupo de pessoas, de repente eu estou pensando nas mulheres, aí eu não preciso pensar numa linguagem neutra, né? Porque eu estou me direcionando às mulheres. Então, sei lá, ai, queridas mulheres, e tá, 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 tá. Ou, de repente, eu estou me dirigindo aos homens, então eu posso, né? Ou eu não me dirijo a pessoas, né? Eu nunca tive essa questão dentro das coisas que eu escrevo em poesia. Mas quando eu estou escrevendo ensaios, é muito simples. Eu tenho, inclusive, eu estou montando porque eu sou tradutora. E aí, quando eu trabalho como tradutora, e isso é algo que me preocupa muitíssimo, então eu estou montando um glossário de várias coisas, de várias palavras. Por exemplo, eu não uso bem-vindo, bem-vinda, eu uso boas-vindas. Por exemplo, eu não uso o médico, eu uso a classe médica ou a classe de enfermagem. E aí várias coisas assim. Parece muito difícil quando a gente começa a pensar nessas coisas, mas é muito bom, porque vai evitar Alzheimer. Mas não é difícil, na verdade, né? Porque é só a gente... A língua portuguesa é uma língua extremamente... sociedades patriarcais e racistas têm línguas patriarcais e racistas, né? Como é o caso da nossa. Eu sei que o Paulo Freire tinha boa vontade. Esse ensaio, que é o ensaio sobre poema, ele fala muito sobre isso. Ele está disponível no suplemento Pernambuco. Se você escrever Nina Risse, há poemas, suplemento Pernambuco, aparece. Eu falo muito sobre isso nesse ensaio. E eu falo, o exemplo que eu uso é quase igual ao seu, Gisela, que eu falo, se o Marx e Engels tivessem dito proletários e proletárias do mundo univos, será que esse chamamento não teria sido muito mais eficaz, né? Mas, enfim, se a língua portuguesa, embora racista e embora misógina, ela também muito... As palavras sobram. Nós que somos poetas e nós que somos apaixonados, às vezes a gente fala, ai, me faltam palavras para dizer isso, ou me faltam palavras para expressar não sei o quê. Mas a verdade é que sobram palavras. Gente, existem tantas palavras para a gente expressar. Tem muitas aberturas, né? E tem muitas aberturas. Tem uma página na internet que eu adoro que chama sinônimos.com.br. Tu entra lá, meu Deus do céu, é um mundo de coisa. Como tradutora, eu uso essa página pra caramba. E aí, é só pensar um pouco que você sempre encontra um jeito ali de dizer o que você quer, sem ser machista, sem ser misógino, sem ser essa onda toda, e pensando numa maneira, né? Não sei, não quer dizer amigo, acha amigue estranho, não vai caber, fala colega, sei lá, não quer dizer... Ao invés de usar o artigo, tira o artigo da frente do nome da pessoa, se você não sabe como se referir a ela, né? Eu não sei se o Nuno, ele quer... Será que ele é neutro, né? Será que ele é não binário? Tira o artigo da frente. Vou convidar Nuno para ir comigo não sei aonde. E aí pronto, resolveu o problema. Já é outro mundo, já é outro mundo nisso. E não precisa usar palavras que você se sente desconfortável para colocar dentro de um texto, né? São mudanças simples, porque tem gente que é muito purista, né? Acha que o texto vai ficar feio se escrever todes, se escrever amigues, se escrever não sei o quê. Então, não quer usar essas coisas, tem mudanças simples que dá para colocar. E então, para terminar, eu estou super em dúvida se eu leio um ou outro, mas, meu Deus, tá bom, vou ler... não forem longos, leia os dois, pronto, resolveu o problema. Tá. Você, Nuno, disse que você escreve poemas baseado em conversas e até coisas de WhatsApp, né? Sim. Então tá, vou ler um desses. Contrabando puro. Contrabando, ó. Uhum. Estou numa lan house. Andei procurando o cartão de telefone e não encontrei nenhuma banca no centro. Vou ficar por aqui cerca de 40, 45 minutos. Passei um final de semana péssimo. Me bateu uma tristeza, melancolia para você. Tão braba que nem passei na locadora para devolver o passado. Braba mesmo. Não só por sua ausência, por tudo, o muro e a comida cada vez mais cara. Não encontrar a banca e não ler os jornais é um prêmio de consolação.
Divide comigo. Como você está? Acabo de descobrir que a tecla de interrogação não está funcionando. Como foi em Canindé? Interrogação. Como foi seu dia ontem? Interrogação. Como está o sexo? Interrogação. Tanta vontade ainda de te abrir a flor, te cheirar e te lamber inteira. Como um país por conhecer e descobrir sozinha. Você ainda quer morar num sítio comigo? Interrogação. Não dá mais para esperar. O sistema vai me derrubar em minutos. Não tenho nem mais R$1. O sistema nos derruba a todas. Você já viu quantas gente mortas? Interrogação. Gostava que passasse em casa mais tarde. Há tanto que não deixara se perder, a alegria mais miúda, se agarrar em nós. Mas me contento com uma cartinha, mesmo que em branco, tipo Caiofa. Tchau, beijo, te amo. Olha o contrabando, né? E para terminar, é curtinho, eu juro. O Ariel falou muito em floresta, que é algo muito importante também, e eu acho que se não é floresta, é prisão. Canção, em lugar de tradução. Você se pergunta se estou sozinha? Sim, estou sozinha. Como uma menina solitária e descalça em suas roupas ganhadas, suas carnes lanhadas, sonhando com através dos canaviais em cima de seu cavalo, que logo já não seria mais seu. Você quer me perguntar se estou sozinha? Sim, claro, sozinha. Como uma mãe com sua cria, uma mãe polvo que não pode deixar para trás. Porque a cria grita e grita e grita e os tentáculos nunca podem dar conta. Porque uma mãe sempre está sozinha, até na morte. Se estou sozinha, a solidão é mulher, é preta e é tão bonita e é além. Acordar, respirar o fumo olhando a janela, como se pudesse atravessar janelas, dormir e acordar em uma casa oca com pajaritos fazendo festinhas. Se estou sozinha, uma orrita despencando lenta no meio da floresta. Tantas árvores, tantos bichos, uma orrita solita, despencando lenta, neste país onde queimam florestas. Muito bonito, muito forte. Daqui a pouco a gente volta. Marcelo? Bom, gente, respondendo a pergunta, eu imagino, né, e sinto que não é a nossa linguagem cotidiana que manda o poema, é o contrário. Inclusive a linguagem neutra, não binária, as linguagens, dialetos todos que vêm da natureza e das percepções das lutas, né? Como resultado das lutas também, por mais vida. Todos os dialetos das coisas, as línguas das coisas, né? Como dizia o partido das coisas, todas as línguas que vêm das diferenças, as mudanças, as transformações, que são sempre o mundo se aproximando de nós, essas boas mudanças, boas transformações, que são expansão da vida, expansão das diferenças, isso é que vai imantando a linguagem. Esse é o poema para mim, é a poema, entendeu? É a poema que vai imantando a linguagem cotidiana, até que tudo que a gente fale um dia seja poema. Tudo que a gente fala um dia seja poema. Eu vou direto para a poema, então. De Vladimir Mayakovsky, no instante de sua morte. É possível matar o sol. A própria vida não consegue viver. Perfeito é tudo que em morte se transforma. É possível matar a chuva e o poderoso oceano. É possível assassinar o tempo, o céu cancelar. Companheiros, a própria morte pode morrer? Ouçam o que o fogo e a cinza querem dizer. Não se chama vida algo que não faz a morte morrer. Da minha parte, venho defender da farsa, do entendimento, a fúria nobre que alimenta o triunfo de um fracasso. Morte, meus irmãos, é o nome do silêncio estelar. Ouça, Yesenin, esse nó de fumaça é maior do que os séculos. Não, ele me disse, é apenas o pó da luz dançando com o ar. Para onde ele vai, o amor é possível. Também desejo estar nesse lugar que palavra alguma pode tocar. Em algum lugar fora da vida, a vida vive. Cessa a figuração e tem vez a transfiguração. O mar dentro de ti, sol, pode parar de respirar tantas imagens gastas. Nossa alma tudo quer atravessar, simplesmente ser em algum lugar. Parece que apenas fora da vida se alcança o viver sem um pretexto da esperança. Acaso pode ser um pretexto da utopia, a ilusão deixar de ser colhida nos campos da antivida? Suprema alegria, sentir a morte na própria carne morrer,
para que a poesia possa viver. Beleza, Marcelo, beleza. Bom, eu queria agradecer muito, eu fico muito contente, muito feliz mesmo de ter vocês aqui, Nina e Marcelo. São duas pessoas que eu admiro e sigo já há alguns anos, né? Desde 2012, assim. Nina 2012, 2011, eu acho. Marcelo foi antes, foi 2005, 2006, porque um amigo comum nosso, Daniel Farias, me apresentou sua poesia ali por 2005, 2006, e aí então teve essa... Mas assim, a partir de então comecei a seguir, a admirar vocês, e quando conheci passei a gostar também como pessoas, né? Enfim, pessoas que eu tenho muito queridas mesmo. Então foi muito bom, eu acho que deu para todo mundo que assistiu aqui ter uma pequena dimensão da poesia de vocês, da alta voltagem que vocês escrevem. E agora é com vocês, corram atrás. A Nina tem os livros todos disponíveis no seu blog, né, Nina? ninarize.com. Peraí, deixa eu ver, eu estou com ele aberto até aqui. ninarize.blogspot.com, né? E Marcelo Ariel recentemente publicou esse livro aqui, O Silêncio Contínuo, né, pela Cotter, né? Esse também, Nascer e o Incêndio ao Contrário, facilmente nas melhores casas do ramo. E nas outras também. Vou seguir o exemplo da Nina, vou colocar vários livros meus em breve disponíveis. Nuno, parabéns. Podia colocar no chat o site da Nina Rize, por favor? Claro, posso colocar sim. Só o último que não está ainda lá disponível, que é o Sereia no Copo d'Água, mas brevemente vou... Olha, parabéns, muito forte, viu? Essa tarde, foi muito bom. Obrigada, eu adorei também, gente. Super feliz. Nina, ao Marcelo e ao Nuno Raul, os três estão de parabéns. Todos nós, porque vocês estão aí interagindo, pensando junto, é muita energia que circula aqui. É mesmo. E isso não é gratuito, isso aqui faz parte, é uma coisa que circulante. Tá? Bom, gente, muito obrigado. Então, já passamos, como sempre, da hora. A Suzana... Cadê a Suzana? Suzana, você está aí? Estou aqui. Oi, Suzana. Tá, tudo bem? Então, vou passar para a Suzana fazer o encerramento e deixo todo mundo aqui. Muito obrigado. Gente, encerrar é só encerrar mesmo. Queria agradecer muitíssimo a Nina e ao Marcelo esses momentos enfim, que eles puderam mostrar um pouco do trabalho deles, né? Tem um autor, né? É o Sábato, né? O Ernesto Sábato, que é um latino-americano que eu gosto muito, um ficcionista, né? E ele diz uma coisa assim, ele diz que o poema é mais inteligente que o poeta. Eu acho que ele responde muito do que foi perguntado, que sobre criação, né? Sobre como é que as coisas acontecem, como é que o mundo de vocês responde, né? O mundo poético de cada um responde, mas, em geral, eu valorizo muito mais o poema, porque eu acho que o poema é a palavra do poeta, né? Então, assim, foi muito bom ouvir, né, os poemas, ouvir os depoimentos, mas principalmente escutar a poesia, né? Essa poesia visceral da Nina, essa poesia do Ariel, que eu identifiquei muitas ligações com o Whitman. Me lembra bastante o Walt Whitman, em alguns momentos, bastante, né? E é isso, tá? Obrigada, foi muito, muito bom ter vocês aqui, o Instituto Estação das Letras agradece, e queria convidar todos para os eventos do Instituto, que acontecem semanalmente. O próximo vai ser a Sexta com Letras, que é um evento de leitura organizado pelos nossos alunos do curso de formação em rodas de leitura que a gente tem, e que eles
trazem autores para leitura e conversa sobre, em geral, ficcionistas, em geral são ficcionistas, não são poetas. O concerto é praticamente o único evento que traz poetas, né, escritores ao vivo. E agradeço demais a colaboração. Tá? Obrigada a todos.